E aí, caipirada? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sagran Carvalho. Falo daqui, direto do Brasil profundo, da Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás, da capital da Chapada, Cavalcante. Galera, que fuzuê danado os hermanos provocaram ontem aqui no Brasil, hein? Rapaz, a internet virou uma farra. Teorias e mil e mais teorias surgiram em questão de minutos e bombardearam a rede com as notícias mais escabrosas e, por que não, estapafúrdias do momento. Eu vi cada coisa que, sinceramente, me deixa a impressão de que as pessoas aceitam qualquer coisa para que simplesmente corrobore aquilo que elas desejam e não estão muito preocupadas em realmente buscar os fatos. Ontem, hoje também, se eu quisesse, era o dia de fazer esse canal bombar, atingir, sei lá, do dia para noite de 30 para 10 mil seguidores, simplesmente aproveitando a onda. Mas o caipira aqui é meio chato e prefere ir devagar, sendo conservador. Isso é conservadorismo. Você buscar, de fato, a razão e não simplesmente ficar se agarrando a tudo que apareça e que corrobore com aquilo que você deseja. O mundo real é bem diferente. Mas vamos lá. Seguinte. Realmente, eu assisti ontem a palestra lá daquele grupo de argentinos falando sobre o que eles chamam de anomalias em relação a diferenças nos resultados entre gerações de urnas. Segundo os dados deles, que eles apuraram, que eles mostram lá, as urnas da geração de 2020, as urnas mais novas, apresentaram resultados significativamente diferentes das urnas de geração anterior. Lembrando que essas urnas da nova geração de 2020 foram as que sofreram o processo de auditagem do TSE antes das eleições, as demais não. Isso segundo notícias da imprensa e tudo, e segundo o próprio relato dos hermanos. O que eles alegam nessas anomalias é que em mesmas cidades, em mesmas regiões, o resultado, quando houve o uso de urnas diferentes, de urnas da geração 2020 para as gerações anteriores, os resultados foram pró um candidato, pró presidente da República, o candidato que tenta a reeleição, no caso das urnas de 2020, que sofreram processo de auditagem, e no caso das urnas antigas, o homem sem passado levou vantagem em praticamente todas elas. E isso dentro das mesmas regiões. Comprovando que, segundo eles, houve, vou repetir essa palavra, uma anomalia, eles não quiseram dizer fraude, mostrando que no mesmo eleitorado, no mesmo pessoal, na mesma região, houveram distorções nos resultados em função da máquina utilizada.
Outra coisa que eles deixaram claro é que, segundo a própria apuração do TSE, em diversos locais, o homem sem passado obteve 100% dos votos. O que eu já acho estranho, entendeu? Eu acho bastante estranho. Eu tinha visto isso com o Fernando Conrado mostrando também, fez uma livezinha rapidinho mostrando isso. E aquilo ali já me deixou com a pulga atrás da orelha. A diferença, segundo os argentinos, é que nessas sessões, ou nessas urnas, ou nessas cidades onde o homem sem passado obteve 100% da votação, as urnas eram praticamente sempre de geração anterior. Cara, não tem como a pessoa ver isso e uma pulga se instalar. Não tem como deixar a pulga não se instalar atrás da orelha. Realmente, a pulga apareceu atrás da minha orelha ontem, coçou. Eu tentei acessar o site de apuração, os boletins de urna do TSE daqui da região para fazer um teste, para ver se, pelo menos aqui na minha região, procedia o que eles alegam no informe deles. Só que, infelizmente, acho que muita gente fez a mesma coisa e o site não estava no ar, o site havia caído. Eu queria pegar aqui os votos aqui da cidade, Cavalcante, das cidades do entorno aqui, Alto Paraíso, Teresina de Goiás, Campos Belos, por exemplo, e ver se realmente são cidades pequenas, se realmente algo nesse sentido procedia. Não consegui, então eu não posso falar que consegui apurar as mesmas anomalias que o estudo dos argentinos mostra. Esse é um fato. Ponto. Agora, daí a acontecer o que está ocorrendo de 1 milhão de teorias surgirem falando, sei lá, eu vi coisas de que o homem sem passado está internado, passou mal, está internado no hospital, de que as Forças Armadas já haviam, colocariam o atual presidente reeleito. Eu vi de tudo, até cancelamento das eleições, tudo. Gente, eu peço calma, tô falando por mim. Não quero dar aqui lição, não quero nada, cada um faz o que quer. Só que por mim eu acho que a gente tem que ter a cabeça no lugar. Sim, os dados mostrados pelos argentinos e as anomalias, segundo eles detectadas, sim, são intrigantes. Mas eu duvido, sinceramente, que alguém já tenha tido tempo para conseguir, no mínimo, apurar tudo aquilo que eles mostraram e ter chego a uma conclusão de que esses fatos realmente são verídicos. Pode acontecer? Pode, mas seria uma coisa assim muito rápida. Também sei que a primeira coisa que a oligarquia brasileira fará, se as coisas realmente evoluírem para isso, é alegar, tentar descredibilizar o trabalho e alegar que está tudo certo, como sempre fizeram. Mas a desconfiança vai sempre permanecer, e isso tem que ficar claro. E isso é culpa do STF e do TSE, que sempre foram contra a que se aprimorasse a capacidade de auditagem do processo eleitoral brasileiro. Isso é um fato. Então, isso cria na população realmente uma desconfiança de que as coisas não vão bem. E quando acontece algo desse sentido, é praticamente impossível segurar o rastilho aceso.
As pessoas já estão desconfiadas. E quando acontece isso, daí para o caos, é simples, é rápido. Eu estou falando que o trabalho dos caras está errado? Não. Eu estou falando que o trabalho dos caras está certo? Também não. Eu estou falando que há que se realmente pegar os dados, sentar e estudá-los. E comprovar ou não se realmente as tais anomalias que eles falam ocorreram de forma sistemática em todo o país. Eles falaram que sim. Mas agora você precisa de prova contra prova. É assim que funciona. E boatos, e daí a criar boatos, e criar conspirações, e criar, na tentativa de criar o caos para poder impedir aquilo que as pessoas não querem, que seria o retorno do homem sem passado, pode justamente dar força no sentido contrário. É só olhar para trás, por exemplo, lá para 1937, quando Getúlio, doido para se perpetuar no poder, porque ele vinha sofrendo pressões enormes para dar sequência ao processo eleitoral que se iniciaria naquele ano, pegou um plano meio louco do Olímpio Mourão, plano Cohen, uma coisa completamente estapafúrdia, e lançou aquilo como se aquilo fosse uma conspiração comunista para tomar o poder no Brasil. E dali ele deu o golpe do Estado Novo e endureceu a ditadura no Brasil, que durou até 45, até o final da Segunda Guerra. A gente não quer que a história se repita nesse sentido aqui no Brasil. Então, gente, é hora de ter calma, paciência. Eu acho que tem que, tanto do governo, quanto de instituições privadas, quanto de pessoas, pegar esses dados, avaliar, ir atrás e ver qual que é a base disso. Se realmente essas anomalias se confirmam ou não. Agora, que todos temos o direito de desconfiar do processo, isso é evidente, é claro. Que todos vemos que o processo não foi tão isonômico e ilegal, todos vimos, todos passamos por isso. A censura apareceu, retornou ao Brasil depois de muito tempo, entendeu? A campanha do homem sem passado conseguia praticamente tudo na justiça eleitoral, enquanto do outro lado, basicamente, tudo lhe era negado. Houve, sim, por parte do TSE e do STF, a escolha por um lado, e eles trabalharam fortemente para isso. Isso é fato, isso aí é documentado, isso aí só não vê quem não quer, apesar de toda a narrativa em contrário. E a questão, volto a repetir, do TSE, dos juízes do Supremo, fazerem ao longo do ano passado, no final do ano passado e desse ano, todo esse alarde contra o aperfeiçoamento do processo eleitoral, principalmente na questão da auditagem, só dá mais força àqueles que não acreditam que as eleições foram limpas e justas. Os fatos são esses. Agora, veremos as cenas dos próximos capítulos. Nessa semana agora deve sair, pelo que eu vi entre terça e quarta, um relatório do Ministério da Defesa sobre o processo também eleitoral. Já há um zoom de que há sim algumas coisas, algumas anomalias que eles mostrarão. Mas é assim que o processo corre. E, sinceramente, após aquele vídeo do Xandão, praticamente tentando criminalizar todos aqueles que, de certa maneira, não concordam e que estão protestando contra o resultado, acusando-os de criminosos, só dá mais força para que as pessoas duvidem do processo. Estão tentando impor à população de forma
não velada e de forma autoritária um resultado do qual elas têm dúvidas. Basicamente é isso. E aí me aparece um trabalho desse feito pelos argentinos e só aumentam essas dúvidas. É isso. O que vai acontecer, sinceramente, eu não sei. Vamos ver. Vamos ver que semana que vem o que sai desse relatório do Ministério da Defesa e quais serão as posições adotadas por aqueles que venceram e aqueles que perderam e a justiça em relação a tudo isso que está acontecendo. Agora, o povo tem sim o direito de desconfiar, isso é claro. Não me venham com essa de que as pessoas têm que aceitar passivas e caladas tudo aquilo que o Estado lhes impõe. Não funciona assim. Beleza? É isso aí, galera. Força, foco, fé e honra. Ah, se inscreva aí no canal, compartilha, curte, dá um apoio pro Caipira aqui. Beleza? Foi.